Olá meninos, bom dia a todos. Venho gravando essa aula porque infelizmente eu tive uns compromissos e não poderia estar no horário com vocês, certo? Olha só, a gente chegou, a gente chegou ao capítulo 15 do livro de vocês. E o legal é que a partir do capítulo 15, o conteúdo ele dá uma melhorada. Por que melhorada? Porque ele fica mais interessante de estudar, a gente sai um pouquinho daquele campo ali de conjugação verbal, né, que a gente vem ali desde o começo do primeiro bimestre. Então agora o conteúdo dá uma aliviada no sentido de que a gente vai estudar a língua espanhola por novas perspectivas aí. A gente sai um pouco dos verbos. Embora eles apareçam mais na frente com verbos de câmbio, eu sempre digo que para o segundo ano os conteúdos melhoram bastante do terceiro bimestre para frente, certo? E o mais legal é porque a apócope, que é o conteúdo que vocês vão ver na unidade 15 e na unidade 16, é um conteúdo extremamente importante. Então, ele é muito cobrado em prova de quem vai fazer prova de concurso no futuro que envolva a língua estrangeira, é muito cobrado. A apócope é muito cobrado nas avaliações da UES, tanto de primeira fase quanto para a segunda fase, para quem vai fazer algum curso que envolva, né, a língua estrangeira como matéria que seja cobrada na UES, e também é um conteúdo que pode vir a aparecer no Enem. Nunca se sabe como ele pode vir cobrado, né? Inserido em um texto, inserido em uma charge. Então, para que a gente não tenha problemas com esse conteúdo, eu vou explicar todas as regras básicas para vocês. Definir o que é apócope, trazer os exemplos, certo? E resolver algumas questões com vocês, beleza? Vamos lá. Esse conteúdo ele se encontra no capítulo 15 de vocês. Capítulo 15. A gente vê a Apócope 1 no 15 e a Apócope 2 na unidade 16, certo? A gente vai entender o que seria a apócope. Vamos lá. Vamos para a definição. Olha só. Apócope. Professor, que palavra estranha é essa? Eu não estou entendendo. O que significa? Olha só, apócope é um fenômeno. É um fenômeno que acontece com a língua espanhola em que algumas palavras elas sofrem uma redução. Elas têm o seu tamanho original. Esse tamanho ele vai ser reduzido, certo? Seja pela perda de uma vogal, seja pela perda de uma sílaba inteira, mas essa palavra ela vai ser reduzida ah, quando? Dependendo de algumas condições básicas, certo? Então, quando eu falar do termo apócope, apócope em língua espanhola, eu hablo de que? De un tipo de reducción de las palabras, ¿vale? Sea por la pérdida de una sola vocal, de una sola letra, ou por la pérdida de uma sílaba completa, ¿vale? Então é isso, é um fenômeno de redução. Muitas vezes vocês lêem um texto em espanhol, aparece uma palavra como mucho, não é isso? Essa palavra mucho, ela tem a sua forma apocopada como muy. Vocês repararam que você diz muchas gracias, estou eu tenho muito dinheiro, mas também vocês podem ver, por exemplo, Pedro é um nome muito amigo. Roberta é uma chica muito estudiosa. Então percebam que a palavra mucho, ela tem a sua variante, ela tem a sua forma muy, ela tem a sua forma reduzida, certo? Dependendo de condições. Eu vou mostrar para vocês quando essas palavras vão ser reduzidas, quais são os fatores que fazem com que elas sejam aí, que elas percam uma sílaba ou uma vogal aí no seu final, certo? Então vamos lá, ó. A definição aqui é mais ou menos o que foi explicado. Ó. En espanhol hay caso en que algunas palabras pierden letras o sílabas, fenómeno llamado apócope. Os casos de apócope serão apresentados a seguir. Então vou mostrar para vocês, eu reuni em pacotes. Eu trouxe grupos de palavras que partilham da mesma regra, para que você não fique estudando regra por regra aos pedaços, eu uni vários pacotes para vocês aprenderem as regras de uma maneira mais simples, tá bom? Então aqui no primeiro pacote eu trouxe o que, ó? Caso en que el fenómeno apócope es obligatorio. Vámonos. Mira, ¿qué tenemos acá?
temos uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete palavras em rojo. 7 palavras em vermelho. Então vejam aqui que a gente tem, ó, bueno, malo, uno, alguno, ninguno, primeiro, terceiro. Vocês estão vendo que tem 7 palavras aí, né? O livro vai explicar todas. Aqui no slide eu reuni por que as 7? Porque todas essas palavras elas sofrem apócope de acordo com a mesma regra. Olha que legal. Então aqui a palavra bueno, que é bom, ela vai ser reduzida em buen. Vocês estão vendo aqui? A palavra malo, que é mal, ela vai reduzir em mal, sem o O. A palavra uno, que é ela vai reduzir em un. A palavra alguno, que é algum, ela vai reduzir em algum, certo? E palavras como alguno e ninguno, quando elas reduzem, gente, elas vão receber um acento aqui, ó, na sua forma apocopada. Lembrando que forma apocopada é a forma reduzida. A mesma palavra tem a sua forma grande e a sua forma reduzida. Vocês estão vendo aqui? É como se fosse uma o espelho da outra, ó. A vermelha é a forma completa delas e a azul é a forma reduzida ou apocopada, certo? E aqui a gente tem, ó, primeiro, que tem a sua forma reduzida em primeiro, e terceiro, que tem a sua forma reduzida em terceiro. O que todas as 7 têm em comum? Todas elas perdem uma letra, elas perdem a sua vogal O final, ó. Todas elas terminam em O e tem na sua forma apocopada, sua forma reduzida, a não presença da vogal O, tá ok? Então vejam aqui, e quando isso acontece? Isso só vai acontecer, gente, se depois dessas palavras aparecer são 3 condições, ó, um substantivo, um substantivo masculino singular. Há 3 condições para que ocorra o fenômeno apócope, ok? Vale? Então aqui, para que você consiga utilizar buen, mal, algum, nenhum, primeiro e terceiro, a forma apocopada, você sempre vai ter que analisar, fazer uma análise prévia da palavra que vem depois dela. Se a palavra que vier depois dela for um substantivo masculino singular, aí você vai apocopar. Claro que para o professor de espanhol, para quem estuda espanhol, quem fez faculdade, os outros professores, quem nasce nesses países que falam espanhol, é algo que sai meio que automático. A gente já sabe quando apocopa, quando não apocopa. Vocês, como estão começando agora, vocês têm que ler com calma e analisar. Isso é um substantivo? Isso está no masculino? Está no singular? É um pensamento que demora um pouquinho, porque vocês ainda vão começar a praticar. A gente não, a gente já sabe de cara. Quando está escrevendo, produzindo um texto, professor, ou criando uma prova, a gente sabe. E vocês, a gente tem essa paciência, porque entende que vocês vão analisar classe de palavra por classe de palavra, até chegar até entender se vai utilizar a regra ou não, certo? Então eu trouxe aqui, ó, a gente tem exemplos aqui, eu trouxe vários exemplos para vocês entenderem como funciona na prática, ó. Olha aqui, ó. Primeiro exemplo. Ele es un buen alumno. Vocês estão vendo aí? Reparem que a palavra bueno apareceu a sua forma reduzida. Vocês estão vendo em azul? Ó? Eu deixei até na mesma cor para vocês entenderem que ela já foi apocopada. Ó. Por que aconteceu isso? Porque a palavra que vem depois é alumno. Repararam? Vejam aí. Alumno é um substantivo? É um substantivo. Não é sentimento, não expressa ideia de tempo, não é verbo, não conjuga. A palavra alumno é um substantivo. Vamos para a segunda condição. Ela está na sua forma masculina, na sua flexão de gênero? Está, não é masculino? Beleza. E a palavra alumno, ela está no singular? Sim. Por quê? Porque é um aluno somente. Então, ela obedeceu às 3 condições aqui, ó. Substantivo, masculino, singular. Como tem as 3 condições obedecidas, a palavra bueno, ela vai ser reduzida, ela vai perder o O bem aqui, ó. Lembrando que somente se essa palavra vier antes de um substantivo masculino singular. Professor, se a ordem inverte, se eu coloco alumno primeiro e depois a palavra aqui em azul, como ficaria? Ó? Ficaria assim, ele es un alumno
Bueno, você não apocopa, porque o substantivo ele veio antes. A regra só acontece quando o substantivo vem depois da palavra que pode ou não ser apocopada. Entendeu aí como funciona a posição? Você só faz esse fenômeno se o substantivo vem depois. Se não vier depois, não interessa, você deixa a palavra inteira mesmo. Digamos aqui que a palavra fosse alumna. Alumna, se fosse uma mulher. Aqui não é um homem? Vamos lá, vamos ver como ficaria. Ó. Ella, pronome pessoal tem que mudar para o feminino, né? Ó. Ella es una buena alumna. Você não apocopa, você muito pelo contrário, você troca o gênero da palavra, que deveria ser bueno, vira buena. Ela recebe um A no lugar do O. A flexão aí é de gênero na palavra que seria bueno, vira buena. Certo? Então percebam que o fenômeno de apócope ela só acontece com palavras masculinas. Outro ponto, só acontece se a palavra masculina ela estiver no singular. E um outro ponto, se essa palavra for um substantivo. São 3 condições. Se faltar um, não dá certo. Entendeu? Não funciona. Você tem que fazer os 3. Ah, professor, eu entendi tudo o que o senhor explicou, mas lá na prova tinha alumnos. Como ficaria? Buenos, porque tem que casar gênero com gênero, número com número. Se fosse aqui, ó, alumnos, deveria ser buenos. Teria um O e um S, bem aqui, entendeu? Então não funciona se você vê uma palavra no plural e fazer a regra de apócope. Não dá certo. Você tem que fazer todo o processo direitinho, o esquema. Não é difícil. O que acontece aqui? Todas as palavras bueno, malo, uno, alguno, ninguno, primeiro e terceiro perdem o O se vierem antes de um substantivo masculino singular. Acabou. Só aqui você já aprendeu 7 palavras. 7. Já aprendeu quase a metade do conteúdo. Entendeu? Ó, olha aqui o segundo exemplo. Ayer hizo mal tiempo. Vejam aqui, ó. Ayer é ontem. Hizo, fez. Pretérito indefinido, né? Vejam aqui em azul que tem uma palavra mal. Mal. E ela foi apocopada porque a palavra tiempo é o que? É um substantivo masculino singular. Substantivo masculino singular. Se é um substantivo, está no masculino, está no singular, eu jamais poderia dizer malo tiempo, porque aqui a regra de apócope tem que acontecer. Bem aqui, ó. Senão está errado, tá? Olha aqui um outro exemplo. Ó. Vamos pular aqui para o quarto exemplo. Algum poeta contará em versos. Professor, poeta é substantivo? É, substantivo. Sim. É masculino? É, porque se fosse feminino seria o quê? Poetissa, não é isso? E está no singular? Está, porque é um poeta só. Então, logo a palavra que deveria ser alguno poeta, deveria, não pode, porque vem antes de um substantivo masculino singular. Então, alguno perde a N, perde a letra O final, né? E a vogal U, que vem na última sílaba, recebe um acento. Esse acento ele aparece porque é uma palavra aguda terminada em N. É um outro conteúdo que envolve aí regras de acentuação e tonicidade, tá? Então ela recebe um acento bem aqui, ó. Vamos para mais um exemplo. Vamos para aqui para o penúltimo, ó. Soy el primer alumno en mi clase. Por que eu não disse primeiro? Porque alumno é um substantivo masculino singular. Então, primeiro vai perder o O, vai ser reduzido. Reduzido que tem o mesmo nome de apocopado, tá? Diminuído. A palavra inteira é a palavra inteira, a palavra reduzida é a sua forma apocopada, tá bom? Aqui a gente tem uma regra que abarca 7 palavras. Vamos para o segundo caso, que vem em seguida, ó. Aqui é uma tirinha para vocês verem como funciona na prática também. Ó. Sí, señora, su hijo es un buen alumno, pero tiene que aflojar un poco con la compu. Ele quer dizer o quê? Que o seu filho é um bom aluno, ó, mas ele tem que deixar um pouco de lado o computador. Vejam que a palavra grifada em amarelo tem buen, aqui ó, alumno. Por que ele não notificou como bueno alumno? Porque alumno é um substantivo masculino singular, então a palavra bueno vai perder ao final, vai ser apocopado, ok? Vamos seguir. Olha só, a próxima regra eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil ainda do que a primeira. Por quê? Porque aqui envolve a palavra santo. Mira, apócope com a palavra santo. O que ocorre?
La palabra santo, ella sufre una apócope, sí, pero distinto de la primera regla, la regla ahora dice que la palabra santo va a perder una sílaba completa, o sea, va a perder las letras T e la letra O. Ou seja, santo perde o T e o O na sua forma apocopada. Santo é a forma completa, san é a sua forma reduzida, certo? No primeiro caso lá atrás, a gente perdia só a letra O, não era isso? Aqui não, aqui ele perde duas letras, uma sílaba completa. Então eu digo, ó, a regra aqui, ela diz o que também? Que santo se apocopa em san quando vier diante de um substantivo próprio masculino, que a gente diz em espanhol sustantivo próprio masculino, sim? Então, santo, quando vier antes de nomes de homens, a gente diz o quê? San Caio, San, mais o nome, San Raúl, San Tiago, San Pedro, San Cairo, San Vladimir, só um santinho, San Miguel, certo? Sempre que vier o nome de homem na frente, você vai dizer San, sempre. Sempre, 95% dos casos. Sempre, em quase todos os casos. Se vier o nome de homem, você apocopa em San. Se for nome de mulher, como ficaria? Santa Maria, Santa Ingrid, Santa Helen, Santa Andressa, Santa Gabriela, Santa Maria, Santa Guilhermina. Sempre que for nome de mulher, não acontece, você simplesmente vai fazer o quê? Troca o O final por um A, por uma vogal A. Mas, se vierem 4 nomes específicos, ó, Tomás, Tomé, Toríbio e Domingo, esses 4 nomes, a regra não se aplica. Com os 4, você vai dizer da forma completa. Santo Tomás, Santo Tomé, Santo Domingo, Santo Toríbio. A gente chama a regra do TTTD, certo? Para não esquecer, tem muita gente que aprende assim por bizu. A regra são 3 T's e um D, aqui todos em azul. Ó. Se santo vier antes desses 4 nomes, só esses 4, vocês não fazem a regra, deixa inteiro mesmo. Professor, mas por quê? Por que não faz a apócope nesses casos? Porque se eu apocopasse a palavra santo em san antes de Tomás, por exemplo, emendaria tudo, ó. Ficaria San Tomás, San Tomás. Juntaria o san com a palavra que vem depois. Haveria aí uma aglutinação de sons. San Tomás. Se você deixa de fazer a regra, fica Santo Tomás, fica uma palavra separada da outra. Aquele fenômeno que a gente chama de cacofonia aconteceria aqui. Então, para evitar que isso ocorra com esses 4 nomes específicos, você não faz a regra, tá? Aí vocês pensam, são só 4 nomes, são só 4, o professor não vai cobrar. Aí o que o vestibular faz? Ele cobra os 4, porque ele quer saber se você domina as exceções. Ele não quer saber se você domina a sua regra, ele quer saber se você domina também quando o processo não acontece. É um conhecimento mais aprofundado do conteúdo, tá bom? Vamos lá. Ó, mira la tira y observa el uso de la apócope. Mira, hoy es San Valentín, Mariano. Dime algo, Beckham. Dime algo bonito, Beckham. Ele interpretou como algo bonito o jogador de futebol, o Beckham, né? Então aqui vejam que ela utilizou San Valentín. Por quê? Valentim é o nome masculino, então ela apocopou santo em san, que vem antes. Tá bom? Somente isso. Vamos lá. Pronto. Aqui é o caso que eu diria que é o mais complicado. É o mais complexo mesmo. Por isso que eu deixei por último. Ele é o mais complexo, é o mais cobrado, infelizmente, tá? Todos são importantes, mas o mucho, tanto e quanto são mais complexos. Por quê? Porque mucho apocopa em muy, que em azul, ó. Tanto apocopa em tan e quanto apocopa em quan. Os 3 vão apocopar em que casos? Quando vierem antes de adjetivos, advérbios e locuções adverbiais. E até particípios também, tá? Para o aluno, às vezes, fica difícil
saber quando é um adjetivo, quando é um advérbio, quando é um substantivo. Por isso que quando o tio explica lá na quinta série, na sexta, é importante vocês saberem essas classes de palavras, ele não está brincando não, tá? A tia explica. É algo que sempre vai aparecer no futuro e o professor do médio supõe que vocês já saibam essas classes de palavras, tá? Que no espanhol a língua é muito parecida com o português, tem muitas semelhanças, muitas diferenças, mas as classes de palavras ali arranham entre uma e outra. Então, são bem, como é que eu posso dizer? Uma língua ela brinca muito com a outra, né? Em termos de como é que eu posso dizer? De semelhanças também, que ajuda muito no aprendizado. Mas o que eu quero que vocês saibam é o quê? Se aparecerem palavras como maior, menor, melhor, pior, mais, menos, antes e depois, são 8 que vocês vão ter que saber. No médio eu fazia essas, esses arranjos mentais para não esquecer essas 8. Se aparecerem estas palavrinhas aqui que eu deixei em negrito, ó, as 8, vocês não apocoparão, nem mucho, nem tanto, nem quanto. Então você vai dizer mucho maior, tanto maior, quanto maior. Mucho menor, mucho mejor, mucho peor. Vocês não apocoparão, vão fingir que nada aconteceu. Simplesmente deixam as 3 inteiras aqui, ó. Não vão apocopar nada. E olhem, para vocês não dizerem que eu estou aqui sendo alarmista. Quem tiver um tempinho, dê uma olhada nas provas da UES, nas últimas. Dê uma olhada aí, pelo menos nas provas de 2016, 17, 18, 19, para vocês verem como sempre vai ter uma questão de apócope cobrada. Podem analisar, sempre aparece. Eu diria que é o top 3 os conteúdos cobrados em provas gramaticais de língua estrangeira, certo? Sempre é cobrado, tá? E aqui eles querem saber se vocês dominam essas exceções aqui, ó. Se aparecer as 8, não apocopem. Vejam aqui, ó. Vamos ver agora os exemplos em que se apocopa. Por exemplo, se ha despertado muito temprano. É até interessante vocês vejam essa palavra temprano aqui, ó. Temprano quer dizer cedo. Cedo expressa uma ideia de tempo. Tempo a gente quer dizer que classe de palavra? Advérbio. Se é advérbio, se a palavra vem, ideia de muito, vem antes de temprano, que é um advérbio, você vai apocopar. Porque as 3 em vermelho apocoparão quando vierem antes de um advérbio, antes de um adjetivo ou antes de uma locução adverbial. Vejam aqui, ó. Poucos hablan tan bien. Vejam, bien, advérbio, né? O advérbio de modo. Então, a palavra tanto deve ser apocopada em tan. Vejam aqui. Quão buena eres como estudiante. Buena é uma qualidade que eu estou dando a alguém, de preferência uma moça, porque está flexionado no feminino. Se é qualidade, é um adjetivo. Se é adjetivo, a palavra quanto sofre apócope em quan, certo? Então, dominem aqui esse último caso, que é o mais complexo. Casos de apócope para palavras como mucho, tanto e quanto. Todas elas serão reduzidas antes de adjetivos, advérbios, particípios e locuções adverbiais. Bom? Siento, essas nem aparecem tanto, mas vamos lá. Siento se escreve cien delante de substantivos, então eu digo, ó, hay 100 personas. Lembram do hay, que quer dizer existe, que é o último conteúdo que vocês viram no segundo bimestre? Hay, existem 100 pessoas, ó. Hay 100 personas. Personas é um substantivo, então siento eu digo como 100. Eu sou apocopo, que quer dizer 100. Cien indica 100 e ciento indica cento. É a mesma coisa do português, certo? A palavra 100, somente no português, é CAM, 100. 101, 101. Vejam aí, é a mesma coisa, tá? E as palavras quien quiera, quien quiere e grande, gran, elas vão sofrer apócope diante de substantivo singular, seja ele masculino ou feminino. Por exemplo, ó, eu digo assim, Maria é uma gran amiga. Pedro é um gran amigo. A palavra grande, ela sofre apócope facultativo, ou seja, você faz ou não faz. Você pode deixar grande ou você pode deixar gran, certo? Fica a livre escolha de vocês. O livro, se vocês lerem, ele recomenda que vocês apocopem. Ele recomenda que você reduza, certo? Mas já tem normativa que aceita que você pode deixar em aberto ou não. Se eu passar uma prova e você não apocopa, você deixa grande,
E se você apocopa, é como se fosse uma prova com duas respostas, porque eu tenho por obrigação aceitar. Porque se a gramática aceita, porque eu não aceitaria, entendeu? Então, se eu cobrar uma questão que apareça gran, ou que você possa apocopar em gran, ou que você possa deixar na sua forma completa, você pode escolher a opção que quiser, tá bom? Agora você não pode fazer como os meninos ano passado fizeram, que apocoparam grande em grandes, G-R-A-N-D. Não é assim, a palavra é grande, apocopa em grana. Ela perde duas letrinhas aqui, ó. Ela perde uma sílaba inteira, tá? Ela perde o D e o E, tá bom? Vamos resolver uma questão para vocês verem como funciona aqui a resolução. Olha só. Treinando gramática. Essa questão é do terceiro ano. Eu trouxe uma do terceiro ano e duas do livro de vocês, do capítulo 15. Ó. Esto puede llevar algum tempo. No conozco el apelido. Então, ele quer dizer o quê? Isso pode levar algum tempo, não conheço o sobrenome. Apelido é sobrenome, né? Aí ele pergunta o seguinte, ó. Assinale a proposição que usa corretamente o vocábulo apocopado, assim como na tira acima. Então, ele quer que você escolha um item que apresente um caso de apócope correto, que não tenha erros. Vamos lá. O item A está correto? La primeira experiência foi trabalhar como camareiro? Está errado, porque experiência é substantivo masculino singular. Por que é substantivo feminino singular? Por que que tem primeiro aqui? Se aqui é masculino, né? Ó, se aqui é feminino, não poderia. A palavra primeiro deveria ser o quê? La primeira experiência foi trabalhar como camareiro. Explicando de novo, ó. Experiência é um substantivo feminino singular, certo? Então, primeiro não pode acontecer aqui, ó. Essa forma reduzida, ela não pode acompanhar um substantivo feminino. Então, o que acontece aqui? Ela deveria estar no feminino. La primeira experiência foi trabalhar como camareiro. Camareiro que é garçom, tá? Vamos para cá. O item B, ele aparece em apócope 2, mas eu já vou adiantar, que é possessivo. Ó. La tarea é suya, no mia. Deveria ter um suya, bem aqui, um Y e um A, tá? Porque é um pronome possessivo, bem aqui. Isso daqui é para a próxima semana. Letra C. Pienso que há muito peligro. Por que está errado? Peligro é um substantivo. Você só apocopa mucho e muy antes de adjetivos, advérbios, particípios e locuções adverbiais, né? Aqui, muy não pode acompanhar um substantivo. Peligro. Professor, peligro é substantivo? É. Peligroso é que seria um adjetivo, certo? Peligro é um substantivo. Então, deveria ser o que aqui? Mucho. Mucho eu utilizo antes de substantivos. Mucho acompanha substantivos ou encerra orações, tá bom? Letra D. La casa está en la tercera calle. Calle é rua. Rua é uma palavra feminina, certo? Então, terceiro deveria ser o quê? La tercera calle, porque a palavra terceiro, ela só fica acoplada dessa maneira antes de um substantivo masculino e singular. Okay? E o item E, el dia de San Antonio se celebra em junho, tá correto? Sim, porque Antônio é um substantivo próprio, masculino, não é nome de homem. Se é um nome de homem, você apocopa santo em san. Vejam que o conteúdo ele é fácil, mas são muitas regras, né? Só aqui a gente viu quantas regras? 1, 2, 3, 4, pelo menos 5. Então, pelo menos vocês vão ter que rever essa aula umas 2 vezes, tá? Para internalizar todas as regras, inclusive fazer os exercícios do livro. Vamos fazer mais uma questão, rapidinho. Ó, questão 1, página 122. Utiliza la apócope adequadamente. Item A. Hoy hace muy bueno dia. Eu apocopo nesse caso, bueno em bueno? Sim. Por que eu apocopo? Porque dia, embora termine em vogal A, é uma palavra masculina, né não? Ó, o dia é uma palavra masculina, singular e substantivo. Então, o apocopo, sim, bueno em bueno. Okay? Muita gente erra, porque pensa que dia é feminino, e não é, tá? Item B. Ayer hizo muy malo tiempo. Tiempo é substantivo masculino singular. Então, apocopo malo em malo. Vamos lá.
Velázquez é um grande pintor barroco. Aqui você escolhe se apocopa ou não. Como o livro sugere que você deve apocopar, eu apocopei. Ó. Gran pintor. Lembrando que gran você apocopa antes de substantivo masculino ou feminino singular. Tá bom? Letra D. Creo que es una buena ocasión para ti. Se é una, eu já vou prever que ele acompanha aqui uma palavra no feminino, uma qualidade. Então vai ser buena ocasión, certo? Até porque ocasión é uma palavra feminina. No português não é a ocasião, no espanhol não vai mudar, vai ser feminina também. E letra E. Isidro es el patrón de Madrid. Isildo é um nome masculino, nome próprio, um substantivo. Então, santo apocopa em san. Santo só não apocopa antes de que nomes? Tomás, Tomé, Toribio e Domingo. A regra do TTTD, tá bom? Ó, de acordo com isso, vocês vão fazer todas as questões de apócope do livro do capítulo 15. Todas. Todas. Não vão deixar nenhuma para trás. Porque é só assim para internalizar o conteúdo. Tá bom? Façam todas as questões do 15. A nossa próxima aula ela já vai ser ao vivo. E as dúvidas a gente vai discutindo na hora da aula. Tá bom? Boa semana para todos. Bons conteúdos. Se cuidem. E a gente se vê quarta que vem. Tchau, tchau. Próxima quarta.